Gostaria de começar esse sermão de hoje com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: quantos dos irmãos aqui presentes poderiam me dizer que durante toda a sua caminhada na fé, durante toda a sua caminhada cristã, nunca tiveram um momento de apatia, de frieza espiritual? Quantos aqui podem afirmar que desde o momento em que se converteram, sempre estiveram muito bem resolvidos com Deus, sempre estiveram o seu coração com a sua chama acesa? Quantos aqui nunca passaram por um momento de frieza espiritual? Por favor, levante sua mão, eu gostaria de te dar um abraço, se esse for o seu caso. Graças a Deus não estou sozinho. Uma das piores coisas que pode acontecer, e que geralmente acontece com o povo de Deus, é a frieza espiritual, é a apatia, é a indiferença em relação ao reino de Deus e a tudo aquilo que o reino de Deus significa para nós. Sempre que a gente para meditar em quem Deus é, embora nossa mente não consiga alcançar isso em sua plenitude, mas sempre que a gente para tentar refletir um pouco sobre a pessoa de Deus, sobre quem Deus é, sobre a obra que Deus opera em nossas vidas constantemente, sempre que a gente para pensar nas maravilhas que Deus criou e o seu poder e a sua soberania, se a gente parar para pensar nisso com calma, com paciência e devotar um tempo a isso de fato, geralmente a gente vai chegar à conclusão de que nós não estamos servindo ao Senhor da maneira correta ou não o suficiente, nós não estamos o amando o suficiente. E geralmente esse processo de frieza espiritual, esse processo de onde a gente começa muito bem, mas conforme vai passando o tempo a gente começa a tropeçar, a gente começa a esfriar. Geralmente esse processo se inicia com um problema. O problema de a gente achar que nós somos merecedores da graça de Deus. O problema da gente achar que, mesmo se a gente assumir isso com nossa boca, mas é o problema da gente achar que nós somos especiais, porque nós pertencemos ao povo de Deus. O problema de achar que, mesmo que a gente frequente a igreja, mesmo que a gente tenha uma vida ativa na comunhão dos santos, a gente pensar que isso é o suficiente, a gente pensar que assim está bom. Essa frieza geralmente decorre de quando a gente para de olhar para nós mesmos e a gente começa a olhar para o outro. Porque quando a gente olha para o outro, a gente percebe que o outro precisa ser avivado e não nós mesmos. E nessa noite a nossa intenção é olhar um pouco para nós mesmos. A nossa intenção é não olhar para o próximo, mas olhar um pouco no espelho, o espelho das nossas almas, o espelho de quem nós somos de fato. E para isso, irmãos, nós vamos contar com a ajuda de um personagem extremamente controverso da palavra de Deus, um personagem que não é um cara dos bons, um cara que vacilou muito, um cara que deixou a indiferença tomar conta do seu coração a ponto de preferir morrer do que obedecer a Deus. Nós estamos falando de Jonas. Peço que você abra a sua Bíblia, portanto, no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas fica antes de Miqueias, para ajudar aí quem estiver procurando, e depois de Obadias. Acredite, Obadias é um livro da Bíblia. Jonas capítulo 1. Amém, irmãos? Ouvi uma misericórdia bem de leve. Amém? Amém? Acho que agora foi. Peço então que você acompanhe comigo a leitura. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é uma boa leitura. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e entrou no navio que ia para Tarsis. Pegou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros ficaram
com muito medo, e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar as cargas que estavam no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus, e talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou um hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te para que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Amém. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala aos nossos corações e ela nos trata, Senhor, na medida em que precisamos ser tratados. Que o Senhor venha, Pai, nesse momento, através da minha vida, Pai, mesmo sendo eu um homem pecador, falar, Senhor, através da minha vida, a Tua igreja, de maneira que todos sejamos aqui, Pai, edificados pela Tua palavra e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém não conhecia a história de Jonas? Quem não conhecia a história de Jonas, né? Quem nunca teve um livrinho ilustrado sobre Jonas? Quem nunca cometeu o pecado de achar que Jonas era uma vítima, que atire a primeira pedra? Durante muito tempo, na minha caminhada cristã, na minha caminhada da fé, eu carregava essa imagem de Jonas muito distorcida. Essas imagens das histórias ilustradas e filmes infantis que me fizeram olhar para Jonas como um homem bom que tinha sido enviado para um meio de homens maus, que eram os ninivitas. Me lembro nitidamente de um desenho de Jonas, o personagem de Jonas tinha uma cara tão súplice, assim, uma cara de coitado. E eu me lembro de ficar com essa indagação: por que Deus faria isso com Jonas, pobre Jonas? Enviar um homem tão bom para o meio de uma raça de gente tão ruim? Mas não é isso que o texto bíblico nos apresenta, irmãos, muito pelo contrário. O que nós encontramos na história de Jonas é um homem rancoroso, um homem que, apesar de ser profeta do Senhor, não tinha contentamento em seu serviço, em seu ofício, e, portanto, ele acreditava ser melhor do que Deus e, consequentemente, ele queria escolher se ele faria ou não aquilo que Deus lhe ordenou. O problema de Jonas não eram os ninivitas. O que de pior poderia acontecer com ele em Nínive? A morte. A gente vai ver mais para frente que a morte não era um problema para Jonas. O problema de Jonas era o fato dele ser um homem mau que servia a um Deus bom e misericordioso. Esse era o problema de Jonas. Um homem mau que servia a um Deus bom e misericordioso. Jonas certamente tinha aquela marca de expressão aqui no meio da testa, de tanto andar com a testa franzida, porque era um homem rancoroso, um homem mau. A gente, quando ouve falar dos profetas de Deus, a gente tem uma imagem muito distorcida. Às vezes a gente pensa que eram homens
que flutuavam na terra, aquela coisa tão angelical, mas, irmãos, os profetas eram homens comuns, como Isaías, um homem de lábios impuros. Jonas era esse homem mau, que servia a um Deus bom. Jonas viveu no século 18 a.C., século 8, perdão, antes de Cristo, no período onde Israel tinha como rei o terrível Jeroboão II. Inclusive, isso nos é relatado no livro de 1 Reis, no capítulo 14, verso 25, depois você pode conferir, que é a única vez que Jonas aparece no Antigo Testamento, além do livro de Jonas, onde ali ele vai fazer uma profecia, ele dá uma palavra a favor de Jeroboão II, que era um rei mau. Inclusive, eu me pergunto por que alguém colocaria o nome de Jeroboão II, já não bastasse o primeiro, que tinha sido terrível, mas enfim. E aí depois, quando a gente lê o livro de Amós, a gente percebe que Amós, ele lança uma palavra contrária à palavra que Jonas lançou para Jeroboão II, o que, de início, já nos dá um panorama de quem era Jonas, um homem de caráter duvidoso, um homem que se aproveitava da sua postura de profeta para falar coisas que muitas vezes Deus não tinha falado a ele, um homem que queria escolher aquilo que ele iria fazer em seu ofício. Jonas, então, como eu já disse, foi contemporâneo do profeta Amós e Oséias, mas ele era um profeta pouco convencional. E logo que a gente inicia a leitura do livro de Jonas, a gente já percebe uma diferença importante entre o livro de Jonas e o livro dos demais profetas. Os demais profetas, geralmente, eles começam com a palavra do Senhor veio, e aí vem a profecia, a qual o profeta iria proferir para as nações, ou para Israel, ou enfim, geralmente tem essa estrutura. Acontece isso em Isaías, Joel, Amós, Obadias, Naum, Sofonias, Miqueias, entre outros. Mas, assim como alguns outros poucos, o livro de Jonas começa com a palavra do Senhor, e em seguida não vem a profecia, mas em seguida vem a orientação de como o profeta deveria agir, a mensagem que Deus estava passando para o seu povo, ou, nesse caso, a mensagem específica para Jonas. E só para a gente poder ter um panorama geral do livro de Jonas, para a gente não ficar perdido aqui no decorrer da mensagem, a estrutura é bem simples de ser compreendida. O capítulo 1 e o capítulo 3, eles estão conectados. Perceba que ambos começam com a palavra do Senhor veio a Jonas, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 3. Depois vem a ordem de ir para Nínive. A mesma coisa acontece no capítulo 1 e no capítulo 3. A diferença é que uma delas termina com desobediência, que é o capítulo 1, e o capítulo 3 termina desobediência no 1 e obediência no 3, que é quando Jonas vai para Nínive, mesmo a contragosto. E os capítulos 2 e 4 são orações que Jonas dirige ao Senhor. Então, assim, forma essa simetria de o Senhor fala, Jonas toma uma decisão, os gentios adoram ao Senhor, também essa é uma estrutura importante, porque no capítulo 1 a gente percebe que os marinheiros adoravam ao Senhor, e no capítulo 4 a gente vai ver que os ninivitas adoravam ao Senhor. Então tem essa simetria, o Senhor fala, Jonas toma uma decisão, os gentios adoram ao Senhor, e Jonas faz uma oração. Essa é a estrutura do livro de Jonas, para a gente poder simplificar. Jonas é um personagem tão incomum, irmãos, que é até difícil entre os comentaristas de definir qual é o seu estilo literário. Não se chega a um consenso sobre qual é o estilo literário do livro de Jonas. Alguns chegam a dizer que é uma sátira, por colocar os personagens em posições tão extremas. E é interessante, não sei se você já se deu conta disso, que o livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Você já parou para pensar nisso? Que é uma coisa bem curiosa. É uma oração que começa com Jonas falando e termina com uma pergunta de Deus para Jonas, onde ele pergunta se é razoável aquela situação de Jonas achar que uma árvore era merecedora da misericórdia e um povo de mais de 120 mil pessoas não era digno da misericórdia de Deus. Assim termina. E você já parou para se perguntar o porquê que termina com uma pergunta o livro de Jonas? É estranho isso, né? Não é uma coisa tão comum o livro terminar sem uma resposta. Mas, meus irmãos, o livro de Jonas, ele não é só sobre Jonas, ele é sobre eu e você. E ele termina com uma pergunta justamente para que eu e você, ao terminar o livro de Jonas, possamos responder essa pergunta. E a pergunta que fica é: quem é digno da misericórdia do Senhor? Há alguém mais digno? Há alguém menos digno? E aí, como eu falei, geralmente os livros dos profetas começam com a palavra do Senhor,
E assim começa também o livro de Jonas. Entretanto, como já disse, o que se segue não é a profecia, mas uma ordem do Senhor direta a Jonas. E a partir daqui se desenrola a história dos acontecimentos desse episódio tão emblemático na vida desse profeta. Vai dizer o verso 1 e 2 que a palavra do Senhor, como nós dissemos, como inicia, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Tomar uma água aqui rapidinho. Esse negócio de fazer louvor e pregar não é mole, não. Inclusive, estamos orando para que o Senhor levante pessoas aí que ministrem louvor, porque está brabo. Saudade de tocar bateria. Mas, enfim, fecha aqui o parênteses do desabafo. Como sempre, irmãos, tudo se inicia com a palavra de Deus. Se você pegar a sua Bíblia no Gênesis, você vai lá. Tudo começa com a palavra de Deus, tudo se inicia com a palavra do Senhor. Foi o próprio Deus quem convoca Jonas para levar a sua palavra até a cidade de Nínive. Jonas é o primeiro profeta da história do povo de Deus a receber um chamado de pregar aos gentios. Isso é, para outros povos que não fossem o povo de Deus. Outros profetas, assim como Isaías, já direcionaram a sua mensagem a outras nações, mas Jonas é o primeiro a ser enviado efetivamente para um povo gentio específico, o primeiro a ter seu chamado exclusivo para além do povo de Israel. Para os leitores originais, os hebreus, principalmente aqueles que eram contemporâneos de Jonas e todos os que viviam antes de Jesus, ler esse texto pela primeira vez certamente foi algo um tanto quanto esquisito. Por que Deus enviaria um dos nossos profetas para um povo tão caído como os ninivitas? Por que Deus faria isso? Não somos nós o povo de Deus? Por que tem um outro povo sendo alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus? E que lugar era esse, irmãos, para qual Deus estava levando Jonas, estava convocando Jonas? Nínive era a capital, só isso, a capital do Império Assírio, o inimigo número 1 de Israel naquele contexto. A maior cidade do mundo até então. Não à toa ela é descrita como uma grande cidade, não só aqui, no verso 2, mas também no capítulo 3 e no capítulo 4, para que a gente possa ter uma noção melhor de como era a grande cidade de Nínive. Nós podemos consultar a descrição de Naum a seu respeito, Naum capítulo 3, se você quiser abrir aí. Naum capítulo 3, versos 1 a 4, diz assim: ai da cidade sanguinária, falando sobre Nínive, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das suas rodas, o galope dos cavalos e os carros que vão salteando. Os cavaleiros que esporeiam as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra das feitiçarias, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com as suas feitiçarias. Era esse o lugar que Deus estava mandando Jonas. Barra Pesada, Zona Norte. E aqui a gente pode começar a concordar com Jonas. Não é um convite muito animador, é ou não é? Imagine você na sua casa tranquilo e calmo, e daqui a pouco você é enviado para o meio de um lugar onde brilham as espadas, se tropeçam nos cadáveres de tanta gente morta nas ruas, lugar de prostituição, lugar de devassidão. A voz do Senhor estava chamando Jonas para ir até uma das piores cidades daquele momento. E aí a gente quase se compadece de Jonas, coitado. Só que tem um problema, irmãos, um problema que nos faz olhar para Jonas não como um coitado, mas como um homem desobediente ao Senhor. E que problema é esse? O problema é achar que a gente só vai onde a gente quer. O problema de achar que Deus não sabe onde a gente deve ir. O problema de achar que Deus não sabe o que é melhor para nós. O problema de achar que nós somos melhores em tomar decisões do que o próprio Deus. O problema de achar que a gente pode reter
pode diminuir o ser de Deus a um tamanho tão pequeno que a gente pode controlar a sua vontade. Mas, meus irmãos, Deus não tem fronteiras. Deus não tem limites. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de tudo. Sim, Deus escolheu um povo para chamar de seu. E esse era o povo de Israel, esse era o povo de Deus, a quem ele disse que chamaria de seu. Esse é o seu povo, mas, meus irmãos, não é só Israel que pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. Portanto, se há uma ordem para ir para outro lugar pregar a palavra de Deus, que assim seja, porque embora Deus tenha um povo para chamar de seu, tudo que foi criado pertence ao Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não quer monopolizar a presença de Deus? Quantas vezes a gente não quer monopolizar a presença do Senhor? E por incrível que pareça, isso geralmente acontece quando a gente está frio espiritualmente. A gente se incomoda com o fato de ver o agir de Deus em outros lugares. Isso incomoda a gente. O fato de não ser na nossa igreja, o fato de ser em lugares que nós não estamos, nos incomoda. A gente pensa, não sei se esse movimento é legítimo, porque, afinal de contas, eu não estou vivendo. Às vezes a gente ouve testemunhos e relatos de pessoas que têm experiências sobrenaturais com o Senhor, e a gente quer encontrar uma maneira de invalidar essas coisas que a gente ouviu. Ah, mas também tinha canhão de luz, e aí tinha música triste, e aí induziu a pessoa a chorar. Não é bem assim. No início do ano, a gente teve um movimento muito especial de Deus na Universidade de Asbury. E muitos surgiram dizendo que era um movimento ilegítimo, que aquilo era uma bobeira, que aquilo não servia de nada. Mas eu tenho certeza, irmãos, que as pessoas que diziam isso queriam estar lá. E reclamavam tanto e diziam tantas coisas porque não estavam lá. E geralmente isso acontece, meus irmãos, quando nós estamos frios espiritualmente. Tudo que é movimento do Senhor a gente quer invalidar porque a gente não está fazendo parte. Mas, meus irmãos, Deus não tem fronteiras. Ele não tem restrições, meus irmãos, e se Ele quiser falar para um povo que está completamente entregue à devassidão e ao pecado, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Se Ele quiser se manifestar numa escola, num cinema, num shopping ou num refeitório, Ele vai fazer porque Ele é Deus. Não há fronteiras para o Senhor e Deus não está restrito ao meu e ao seu querer. Deus não está restrito, irmãos, a ICNV Cabo Frio, Ele é muito maior do que isso. E onde o Senhor quiser agir, Ele vai agir. A presença do Senhor não é nossa, ela é do Senhor. E Ele a usa para a sua glória. Ele é Senhor de tudo e de todos, irmãos. Mas Jonas não quer saber disso. Ele está frio espiritualmente. Ele é indiferente, ele é um cara que não quer saber dessas coisas. Ele não se importa com os outros. A palavra do Senhor vê a Jonas dizendo para ele se levantar, e ele se levanta, e a gente pensa, vai dar tudo certo. Mas diz o texto que ele se levanta, mas para fugir da presença do Senhor. Então ele vai para Tarsis, ele desce a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou e foi para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Quanta audácia de Jonas, não? O Senhor diz para ele fazer uma coisa e ele faz outra. Jonas é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem direta de Deus, para você ter noção de como o cabra é ruim. E olhe que, na maioria das vezes, a ordem de Deus aos profetas não é muito agradável. A gente olha, por exemplo, a história de Oséias, que recebia a palavra do Senhor para se casar com uma prostituta, e mesmo assim ele o fez, obedecendo a ordem do Senhor. Mas não Jonas, ele está acima da média. Quando a gente lê de como era a vida do profeta Jeremias, a gente percebe que não era fácil. A sua dieta, a maneira como ele dormia, tudo foi interferido pela palavra de Deus sobre a vida dele. Mas Jonas não quer se submeter ao Senhor. E aqui a gente tem alguns fatos que a gente precisa entender. Primeiro, o começo e o finalzinho desse versículo nos mostram que a intenção de Jonas é fugir da presença do Senhor. Assim que começa o texto, Jonas se levantou, mas para fugir, e assim termina o texto. Ele foi para Tarsis, para longe, isso é, para fugir da presença do Senhor. Muito se discute a respeito dessa afirmativa, se era uma fuga da presença do Senhor ou se era uma fuga exclusivamente do seu chamado, daquilo que Deus havia ordenado a ele, mas, seja uma coisa ou outra, fato é que ele tentou fugir, e eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, é possível fazer isso? É possível fugir da presença do Senhor?
Se existe uma coisa que a gente já aprendeu ao longo da leitura da palavra de Deus, é que não é possível fugir da presença do Senhor. Olha o que tentaram fazer Adão e Eva, se escondendo no jardim. Além disso, o maravilhoso Salmo 139 já nos diz que para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está o Senhor. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor é dono de tudo, é Senhor de tudo, e Ele está em tudo. Não há como fugir do Senhor, irmãos. Mas Jonas quis tentar, e por isso ele decide para Tarsis. E aqui vem o nosso segundo ponto. Jonas queria fugir da presença do Senhor, então ele escolhe muito bem seu destino. Ele era ruim, mas ele era inteligente. O profeta Isaías, no capítulo 66, no verso 19, vai dizer que Tarsis é uma terra remota, ou, em versões antigas, Tarsis é o fim do mundo. Então, se é para se esconder de Deus, vamos partir para o fim do mundo, é ou não é? Se é para se esconder de Deus, vamos para um lugar difícil de Deus me encontrar. Uma viagem, só para os irmãos terem noção, que demorava cerca de 1 ano para ser concluída. Talvez Jonas tivesse pensado que, uma vez que Tarsis ficava tão distante, o Senhor chamaria um profeta que estivesse mais perto de Nínive para conseguir transmitir a sua palavra. Alguém que estivesse mais perto, então ele tenta fugir da presença do Senhor, fugir desse chamado. E, por fim, terceiro ponto, aquela que talvez seja a maior questão. Por que Jonas não quis ir para Nínive? Por que Jonas não quis ir para Nínive? Será que é porque ele tinha medo dos assírios? Bom, um pouquinho de medo deles não faria mal a ninguém. Mas não, esse não era o problema de Jonas. Ou será que o problema dele é que ele não queria que os ninivitas recebessem uma mensagem de Deus? Bom, essa parece uma resposta um pouco mais apropriada, mas veja que tipo de mensagem o Senhor manda para Jonas. Ele fala, vá e prega contra a cidade de Nínive. Bem, então, peraí, temos um problema. O problema não é pregar a palavra de Deus em Nínive, porque a palavra era contra Nínive. Então, se o problema era que ele não gostava dos ninivitas, ele tem um prato cheio, vai pregar contra eles. Olha aí que maravilha. Imagine você que trabalha num ambiente completamente corrompido, um lugar ruim, e Deus te fala, olha, vai lá e prega contra aquela gente. Poxa, com o maior prazer, Senhor. Mas, meus irmãos, esse não era o problema de Jonas. Porque, embora fosse um servo mau, Jonas conhecia o Deus a quem ele servia. Sabe qual era o problema de Jonas, meus irmãos? O problema de Jonas era a bondade de Deus. Esse era o problema dele. O problema de Jonas, que fez ele querer fugir, ele mesmo responde no capítulo 4, na parte B, do verso 2, quando ele vai dizer, por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal, quando ao mal que anunciaste. Por isso me adiantei, Senhor, eu fugi, porque eu sabia que o Senhor é bom e compassivo, porque o Senhor é tardio em irar-se. Jonas era maluco, gente. Que ideia é essa, Jonas? Esse era o problema dele. O problema de um homem mau é porque ele serve a um Deus bom. O problema de Jonas é que ele não queria que a misericórdia do Senhor fosse derramada sobre os ninivitas. O problema dele é que ele sabia que se ele fosse pregar contra Nínive, aquela cidade iria se converter e o Senhor iria perdoar aquele povo e o Senhor iria derramar a sua misericórdia. Era isso que ele não queria. Um homem mau. Resumindo, Jonas foi indiferente à palavra de Deus. Para Jonas, todas essas questões que a gente acabou de ver, elas vinham antes do seu temor ao Senhor, porque elas impediram ele de servir ao Senhor, de fazer aquilo que o Senhor mandou. Isso não é algo novo, irmãos. Todas as vezes que o povo de Deus desobedece a uma ordem do Senhor, é justamente isso que acontece. É o povo de Deus agindo contra a vontade de Deus, é o povo de Deus agindo com indiferença, com falta de temor diante de quem está falando. Perceba que mais à frente, no verso 9, Jonas parece conhecer o Senhor a quem ele serve. Ele vai dizer, eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele conhecia o seu Deus.
Mas a teoria, irmãos, tudo é mais fácil. E da mesma forma, quantos de nós não somos fiéis frequentadores do culto? A gente ouve a palavra do Senhor dia após dia, a gente se alimenta dessa palavra, mas a gente se recusa a obedecer. A palavra que falou a Jonas hoje nos fala através da encarnação do próprio Verbo, Jesus Cristo. E mesmo assim, irmãos, quantos de nós temos obedecido a palavra de Deus? Ou quantos de nós temos sido indiferentes quanto àquilo que ouvimos da parte de Deus? Quantos casamentos, meus irmãos, não são destruídos porque seus cônjuges se recusam a obedecer a palavra de Deus? Quantas famílias não são destruídas porque os seus membros se recusam a obedecer a palavra de Deus? Quantas amizades, quantos trabalhos, quantas coisas não são desfeitas porque as pessoas, os servos de Deus, ouvem as suas palavras, mas não as praticam? Eles são indiferentes à palavra do Senhor. A gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Imagine você, se todo cristão que diz ser cristão de fato fosse um cristão autêntico, não viveríamos num lugar melhor, numa sociedade melhor, num estado melhor, numa cidade melhor, num bairro melhor, numa igreja melhor? Provavelmente sim. O problema, irmãos, é que a gente ouve a palavra do Senhor, mas a gente pega o nosso barco e rema na direção oposta. E às vezes, a gente não precisa ser tão radical como Jonas, o simples fato de entrar no barco e ficar parado é uma desobediência ao Senhor, porque a palavra do Senhor nos chama à ação, e essa ação é nos parecer cada vez mais com Cristo. Quantos de nós, irmãos, não estamos ouvindo a palavra do Senhor e isso não nos causa mais nada? Somos indiferentes. Deus nos manda largar nossos vícios, Deus nos manda nos reconciliar com o nosso irmão, Deus nos manda fazer aquilo que nós não queremos e por isso somos indiferentes. A gente se recusa, porque nós somos melhores do que isso. Mas, meu querido irmão, minha querida irmã, não há como fugir da presença do Senhor. O próprio Jonas sabia disso, porque o Senhor é Deus dos céus, da terra e do mar. E isso fica ainda mais evidente a partir do verso 4. Quando o Senhor lança sobre o mar um forte vento e levanta-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus, lançando no mar as cargas que estavam no navio para que este ficasse mais leve. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e ali se deitou e dormia profundamente. O capitão se aproxima e diz: "O que você está fazendo? Agarrado no sono, levante-se e invoque o seu Deus." E os marinheiros diziam uns aos outros: "Vamos lançar sorte para descobrir quem é que está causando esse mal, quem é o culpado." Meus irmãos, nossa galáxia, denominada Via Láctea, possui aproximadamente 946 trilhões de quilômetros. Se um dia nós conseguirmos atingir a velocidade da luz, o que ainda não conseguimos e provavelmente nunca vamos conseguir, mas se um dia a gente conseguir alcançar essa velocidade sem morrer, ainda assim levaríamos cerca de 93 mil anos para percorrer toda a galáxia. Assustador esse número, né? Números grandes. Agora, tem mais. Os astrônomos já identificaram e catalogaram cerca de centenas de bilhões de galáxias em todo o universo observável. O que somos nós, irmãos? A gente poderia pegar esse monte de número e multiplicar centenas de bilhões de vezes e os números seriam infinitos. E agora eu te pergunto, sabe onde está tudo isso, irmãos? Nas mãos do Senhor. Nas palmas da mão do Deus Criador dos céus e da terra. Isso é tremendo. Quando a gente para pensar na extensão do universo e que quem o sustenta é o Senhor, o que somos nós diante disso, irmãos? E quem somos nós para desobedecer uma ordem dada por esse Deus que sustenta todas as coisas? Diferente de Jonas, cada uma dessas coisas, sejam os astros, sejam os céus, os mares, a terra e tudo que nela há, tudo obedece à voz do seu Criador. E quando Deus disser, basta, tudo deixará de existir. Porque aquele que criou todas as coisas pode destruir todas as coisas, porque ele tem todo o poder. Jonas não obedeceu. Mas o mar, cuja embarcação ele iria entrar,
O mar lhe obedeceu, o mar obedeceu o Senhor. Jonas não obedeceu, mas o vento obedeceu o Senhor. Jonas não obedeceu, mas a tempestade obedeceu à voz do Senhor. E assim o Senhor fez. O texto diz que a situação era tão tensa que o navio estava prestes a se despedaçar. O desespero tomou conta da tripulação, e ao que tudo indica, Jonas era o único hebreu na embarcação, o único que pertencia ao povo de Deus. Os demais homens eram pagãos, e eles começam a clamar aos seus deuses, porque eles estavam com medo. E aí eles tentam deixar o barco mais leve, tiram algumas cargas, corre para cá, corre para lá. Eu fico com pena desses homens, porque mal sabiam eles que aquilo era tudo em vão. Era inútil fazer essas coisas, porque aquilo que estava acontecendo era o próprio Deus agindo através da natureza. Interessante isso, irmãos, que Jonas não obedeceu, mas todo o resto da criação obedeceu ao Senhor, e ele foi atrás de Jonas. Agora, se Jonas era o único naquele navio que serve ao Deus Todo-Poderoso, quem devia ser o primeiro a orar, irmãos, na situação dessa? Jonas. Começou a chuva, a tempestade, os ventos, o mar revolto. De quem se espera a iniciativa da oração? De Jonas. Quem é o profeta do Senhor que está no barco? Jonas. Num contexto normal, sim, era o profeta que deveria clamar ao Senhor. Mas, irmãos, não se esqueça que nós estamos falando de Jonas. Ele é um cara indiferente, ele é indiferente à voz de Deus, ele é indiferente ao agir de Deus no meio da tempestade. E por isso, quando vão procurar Jonas, onde é que ele está? Dormindo. Gente, ele é muito ruim. Para ele conseguir dormir, ele está fugindo de Deus. Chuva, vento, tudo aquilo, e ele está dormindo. Eu só conheço uma outra pessoa que fez isso, mas ele podia controlar o mar e o vento. O texto ainda vai enfatizar que ele dormia profundamente. Não podemos esquecer, irmãos, a situação de Jonas. E qual é a sua situação? Desobediência, indiferença. E quem desobedece faz o quê? Se esconde. Qual é a maneira como ele se esconde? Ele desce ao porão. Agora, perceba a simbologia que há nesses detalhes da passagem. Quando Jonas ouve a voz do Senhor, qual é a sua primeira ação descrita? Vai dizer o texto que ele desceu a Jope e agora ele desce ao porão, porque é assim que acontece, irmãos, quando nós desobedecemos a Deus, a nossa vida se torna uma constante descida. É declínio, é ladeira abaixo. O próprio Jonas vai reconhecer isso na sua oração, no capítulo 2, verso 6, ele diz: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Quem desobedece ao Senhor, meus irmãos, anda em descida. A indiferença a Deus nos leva à decadência. A indiferença ao Senhor leva à decadência do homem. É isso que acontece. E isso que acontece comigo e com você também, meu irmão. Quando a gente resolve desobedecer à voz do Senhor, a nossa vida é só decadência. Quando nós somos indiferentes a Deus, não há, pelo menos na parte espiritual, não há nenhuma ascendência, só decadência. A nossa vida vai de mal a pior. Jonas não queria chamar a atenção, ele vai para o porão do barco, ele quer dormir, ele quer ficar na dele porque ele está se escondendo, mas o problema é que Deus queria chamar a atenção para Jonas. Deus chamou a atenção a ponto de os marinheiros notarem que não se tratava de uma tempestade normal, era algo sobrenatural. Quem tem familiaridade com o mar já entende algumas coisas, né? As meninas, minhas cunhadas, minha sogra, elas costumam fazer remada, e o cara lá, eu não sei se chama de capitão, mas é capitão que chama? Ele tem um conhecimento e se ele, assim, ao olhar para o tempo, ele já é capaz de dizer se vai chover, se não vai, e já cancelou passeios com o céu limpo, dizendo que ia chover, e todo mundo, pô, como assim? E realmente choveu? Porque quem está no mar conhece esse ambiente. Aqueles homens eram experientes, eles tinham um navio, mas, meus irmãos, a grande questão é que não era uma coisa comum, era uma ação de Deus, e aí bate o desespero. Imagina a correria entre eles. Bom, você já viu uma dessa? Bom, eu nunca vi, você já viu também não. Então, o que é isso? Olha, a gente já esvaziou o barco, a gente já fez tudo que a gente podia fazer, já soltou vela, já prendeu vela, tudo que a gente podia fazer, a gente fez. Agora é clamar aos nossos deuses.
Portanto, o capitão do navio vai fazer o quê? Vai procurar Jonas. Vai querer saber o que está acontecendo. Ele diz, ora para o teu Deus, para que ele nos livre. Gente, que vergonha. Um pagão chamando um profeta de Deus para a oração. Práticas como essa, irmãos, eram muito comuns entre o povo pagão, essa mentalidade de querer parar e começar a invocar os deuses no momento de dificuldade. Mas muito mais comum, meus irmãos, deveria ser isso em meio do povo de Deus. Jonas deveria ser o primeiro a orar, mas ele estava dormindo. Por fim, uma última medida de desespero. A gente precisa lançar sorte para ver quem é o culpado. Deve ter algum culpado aqui nesse barco, não é possível. Alguém está devendo. E aí, eles lançam sorte. Eles querem saber porque agora eles entendem que não se trata de um problema do grupo, mas um problema de alguém individual. Essa questão de ter alguém culpado quando acontecia uma desgraça era algo muito comum nessas culturas pagãs. Eles sempre tinham alguém que era culpado por alguma coisa que estava acontecendo, então eles tinham essa mentalidade e dessa vez, talvez pela primeira vez, eles tinham razão. Aquilo estava acontecendo por culpa de alguém e esse alguém estava dormindo. É um tal de Jonas. E em seguida, aqueles marinheiros tomam uma atitude incomum naquele contexto, eles resolvem lançar sortes para descobrir quem é o culpado por aquela situação. Para isso pode parecer um tanto quanto delirante. Imagina você, o desespero, e do nada alguém resolve lançar sorte. Brilhante ideia, né? Mas, meus irmãos, na hora do desespero, a gente faz o que está ao nosso alcance. Acontece que nós sabemos, irmãos, quem é o culpado, mas aqueles homens não sabiam. Eles queriam descobrir. E por isso essa atitude desesperada. Agora, sabe o que a palavra de Deus vai dizer sobre lançar sortes, meus irmãos? Ela diz o seguinte: para fazer um sorteio ou lançar sortes aos dados, para fazer um sorteio ou lançar sorte, dados são jogados, mas toda decisão procede do Senhor. Olha que interessante. Você pode lançar a tua sorte, mas a decisão vem do Senhor. Meus irmãos, tudo que há nesse mundo obedece à voz de Deus. Até uma sorte que é lançada. Não tem nada que acontece sem o consentimento de Deus, meus irmãos. Portanto, quando a sorte foi lançada, adivinha quem foi sorteado? Tcharam! Jonas. Se eu fosse Deus, eu ia colocar uma seta de LED em cima dele, ó. Foi ele. Ele é o culpado. Não tem como se esconder de Deus, meus irmãos. Não tem como, porque onde a gente está, Deus nos acha. E se tiver em pecado, Deus dedura. Nesse ponto, duas coisas ficam claras para nós, irmãos. Deus é soberano e a sua vontade vai ser feita. E segundo, o coração do homem é pior do que a gente imagina. As tempestades de Deus são pedagógicas, eu já falei sobre isso recentemente. A gente encontra diversos momentos na Bíblia onde Deus usa a tempestade para tratar o coração do homem, mas para um coração que se tornou indiferente em relação a Deus, até os sinais mais claros parecem não fazer diferença, irmãos. Era nítido que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa de Jonas. Deus estava querendo salvar Jonas de si mesmo, da sua indiferença. Mas o que é que ele estava fazendo? Ele dormia profundamente. Deus veio com ventos, trovoadas, chuva forte, mar revolto, e Jonas dormia profundamente. Quantas vezes, meus irmãos, assim como Jonas, nós sabemos que somos os culpados pelo fracasso do nosso matrimônio, somos os culpados pelo fracasso da nossa família, os culpados pelo fracasso do nosso trabalho, do ambiente em que vivemos. Mas ao invés de a gente se humilhar e se arrepender diante do Senhor, a gente prefere dormir profundamente. Porque o sono é fuga. É mais fácil dormir do que resolver conflitos. Nós somos exatamente como Jonas. Nós não somos inocentes. Nós conhecemos a palavra de Deus o suficiente para saber quando nós somos os errados da situação. A gente até tem alguns versículos decorados de vez em quando. Somos fiéis frequentadores de culto, mas do que adianta, meus irmãos, se somos indiferentes à voz de Deus?
O que adianta se o Senhor fala nos nossos corações, a gente se recusa a obedecer a sua voz? Como eu falei no início, essa mensagem é para você olhar para você e para eu olhar para mim mesmo. E, meus irmãos, em diversas áreas da nossa vida, nós sabemos que nós somos ocupados. A grande questão é, a gente quer tratar isso? Ou a gente quer dormir profundamente? A frieza espiritual, meus irmãos, pode nos fazer dormir mesmo diante do grito de Deus. Quando a gente olha para esse mundo em que a gente vive, eu percebo nitidamente, irmãos, que há uma tempestade que talvez não tenha chegado no seu ápice ainda, mas que o mar vem se tornando cada vez mais revolto e que tem feito estragos nas embarcações, que é a igreja. Mas quando eu olho para a igreja, eu percebo, meus irmãos, que há um profundo sono. Nós estamos dormindo, meus irmãos. Deus quer chamar o seu povo para despertar do sono. A pergunta é, será que nós vamos precisar que povos pagãos nos chamem para orar? Será que a gente precisa que alguém lance sortes para que elas recaiam sobre nós, para que a gente assuma que a culpa é nossa? Para que a gente assuma que talvez o fato do nosso país estar do jeito que está, a culpa é da igreja? De talvez o seu casamento, como eu já disse, ou a sua relação com alguém, aquilo está ruim por culpa sua? Será que a gente vai precisar de sortes a serem lançadas? Ou será que a gente tem o conhecimento suficiente da palavra de Deus para reconhecer que nós precisamos mudar, meus irmãos? Deus quer despertar a sua igreja. Vivemos dias difíceis, meus irmãos. Nossa embarcação está sofrendo muito. E nós precisamos despertar diante da voz de Deus que tem falado aos nossos corações. Agora, nem mesmo descobrir quem foi o culpado foi suficiente para Jonas. Depois que descobre que a culpa é dele, os marinheiros perguntam, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Por quê? Não, qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra e de que povo você é? Jonas responde, eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram, o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que ele estava fugindo da presença do Senhor, porque ele mesmo havia contado. Então lhe perguntaram, o que vamos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isso porque o mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. Agora a questão não é mais quem é o culpado por tudo aquilo, o culpado foi identificado. Agora a questão é o que fazer para que aquela situação mudasse. Por isso os marinheiros começam um interrogatório a Jonas. A tentativa era, através das perguntas feitas, chegar a alguma conclusão. Naquele contexto, quando o homem estava em fuga, fugindo de alguma situação, geralmente era por causa de um crime que ele havia cometido, então ele ia para outras terras para ser livre da sua punição ou algo semelhante. Para aqueles marinheiros, Jonas era um desconhecido, então eles querem saber o que ele está fazendo, quem é ele e por que ele é o culpado dessa situação. Mas eles fizeram muitas perguntas, eles recebem poucas respostas. Jonas responde apenas a sua origem étnica e diz quem é o Deus a quem ele serve. Ele diz, olha, eu sou hebreu e sirvo a Deus, Criador dos céus e da terra. A parte B do verso 13 vai nos revelar que Jonas contou para eles que estava fugindo do Senhor, embora isso não seja narrado para nós, como foi essa conversa. Mas perceba a diferença entre Jonas e os marinheiros. Enquanto Jonas diz com a maior tranquilidade que ele era e quem ele servia, os marinheiros entram em desespero, porque como assim? Você serve ao Deus que criou os céus, a terra e o mar, e você está fugindo dele? O que é isso que você fez? Como assim, Jonas? Não, pera aí, só para a gente entender, Jonas. A gente está num barco, está chovendo, o mar está revolto, o vento está batendo, aí você me diz que você serve ao Deus que controla todas essas coisas e você está fugindo dele, ó. Parabéns, Jonas, você é muito esperto mesmo, hein? O que é que você fez? Não é essa, meus irmãos, a pergunta que Deus fez para Eva quando ela e Adão comeram do fruto? Quando ele encontra os dois no jardim, ele pergunta para Eva, o que foi que você fez? É a pergunta feita, meus irmãos, para aqueles que ousam ser indiferentes à voz de Deus e desobedecê-lo. É a pergunta feita para aqueles que desobedecem deliberadamente à palavra do Senhor, Deus Todo-Poderoso. O que é que você fez?
comportamento daqueles marinheiros era o comportamento que Jonas deveria ter. A indiferença de Jonas entra em contraste com o temor daqueles homens pagãos. Ao ouvir a simples menção desse Deus que criou todas as coisas, eles se enchem de temor. É isso que vai dizer o texto, que eles se encheram de temor. Mais uma ação pedagógica da parte de Deus para disciplinar o coração indiferente de Jonas. Perceba que, na resposta de Jonas, ele diz temer ao Senhor. Ele diz, olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Mentira, teme nada. Não teme, Jonas, porque se temesse, você não estaria fugindo da presença dele. Que temor é esse? Se Jonas de fato temesse o Senhor, ele não teria desobedecido. Era justamente a indiferença de Jonas em relação a Deus que estava causando aquele alvoroço todo no navio. E aí surge a questão, meus irmãos, o que fazer com um homem desse? O que fazer com um homem que se diz servo do Deus que criou os céus, a terra e o mar, e mesmo assim age com indiferença à sua voz? O que fazer com um homem desse? A pergunta é feita porque aqueles homens não conheciam o Deus de Israel e eles não sabiam como agir nessa situação. O que a gente faz agora, Jonas? Já que é você que serve a esse Deus, fala aí o que a gente faz. O que fazer para que essa situação mude? Sabe, meus irmãos, como eu e você tratamos a frieza espiritual? Sabe como muitas vezes a gente trata a nossa indiferença em relação a Deus? A gente dá a carteirada do crente. Eu não estou frio nada, eu sou crente. Salvo pelo Senhor, que criou os céus e a terra. Eu temo ao Senhor. Eu frequento a igreja desde criança. Eu sirvo ao Senhor. Mas desobedecemos a Deus no nosso íntimo. Mas no exterior, a roupa de crente. E a gente segue a vida como se tudo estivesse perfeito, mas o problema, meus irmãos, é que mais cedo ou mais tarde, a nossa frieza espiritual, ela começa a se manifestar porque o próprio Deus começa a nos expor, assim como ele fez com Jonas. A gente tenta esconder, mas Deus nos dispõe. Chega um momento onde a situação fica tão crítica que até um ímpio é capaz de identificar que nós somos o problema, que nós somos os culpados. Porque se você tinha que ser sal e luz, por que você não está sendo? Porque se você diz que serve a um Deus que é bondoso, que é maravilhoso, que é misericordioso, por que você não exerce misericórdia? Chega um período, irmãos, que o ímpio é capaz de descobrir isso. Mas que o nosso coração vaidoso, a gente não quer assumir. É triste, meus irmãos, que homens pagãos tenham feito essa pergunta para um profeta do Senhor. O que a gente faz com você, cara? Mas a indiferença a Deus muitas vezes nos deixa completamente cegos. O mar está se tornando cada vez mais tempestuoso. E o que é que a gente vai fazer? É a pergunta daqueles homens. O que a gente vai fazer com você para que isso se resolva? Eu preciso que você preste atenção no que eu vou dizer, com muito carinho. A frieza espiritual não se resolve com conhecimento. Não se resolve. E quem me conhece sabe que eu não estou fazendo nenhuma apologia à ignorância, porque a gente investe no conhecimento da palavra de Deus. Mas a solução para a frieza espiritual não é o conhecimento, porque Jonas era profeta do Senhor, hebreu de nascença, circunciso, parte do povo de Deus. Mas a indiferença não se resolve com conhecimento, irmãos. O jovem rico, no Novo Testamento, guardava todas as leis do Senhor. Ele era bom, um bom servo. Mas quando Jesus confronta ele a respeito dos seus bens, o que ele faz? Ele vai embora triste. Por quê? Porque ele foi indiferente à voz do Senhor que disse que era para ele vender tudo e dar aos pobres. Ele foi embora porque o seu contentamento não estava na obediência ao Senhor, mas nas riquezas. A indiferença, meus irmãos, se resolve com contentamento no Senhor, satisfação na presença do Senhor. A indiferença, a frieza espiritual se resolve com comunhão, com a presença de Deus, com a busca pela presença do Senhor. E os homens perguntam: Jonas, o que a gente faz com você então, meu amigo? Agora, olha como ele reage à pergunta daqueles homens. Peguem-me e me lancem ao mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que é por culpa minha que essa tempestade caiu sobre vocês. Isso é resposta, Jonas? Irmãos, qual seria uma resposta minimamente sensata nesse momento? Bom, se tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci ao Senhor,
Se tudo isso estava acontecendo por causa da desobediência de Jonas, o que é que ele tinha que fazer? Qual era o óbvio? Não seria obedecer? Não seria falar, olha, turma, então vamos fazer o seguinte, dá meia volta aqui que eu vou lá para Nínive. Ou então eu vou voltar de onde eu vim, de lá eu vou partir para Nínive, eu vou voltar para os caminhos que o Senhor... Não, não é isso que ele faz. Você já parou para pensar, meu irmão, que o que está acontecendo aqui nesse momento? O mar revolto, chuva, vento forte, o que acontece com o homem que é lançado ao mar nessas condições? Ele morre. Jonas estava pronto para morrer, mas ele não se importava. Ele preferia morrer do que ver a misericórdia de Deus se estendendo sobre os ninivitas. Ele preferia morrer do que ver outros povos sendo alcançados, ele preferia morrer do que obedecer à voz de Deus. Isso parece doideira, né? Mas a gente faz isso todos os dias, meus irmãos, porque o salário do pecado é a morte. O problema de Jonas não era a maldade dos ninivitas. Esse não é o problema dele. A solução de se jogar no mar não é um ato nobre de Jonas. Uma vez eu já pensei que fosse. Ele não é um herói. Ele não está resolvendo um problema que outra pessoa criou. Esse problema é dele, ele é o problema. O que deixa isso muito claro é o fato de que ele sabia que aquilo tudo que estava acontecendo era culpa dele e mesmo assim ele foi dormir. Ele não está preocupado com os marinheiros, se o barco vai virar, se não vai, tanto faz para Jonas, porque ele é indiferente ao Senhor. Para ele pode até morrer, que está tudo bem. Ele prefere a morte do que obedecer à voz do Senhor, meus irmãos. Ele está preocupado em fugir de Deus, mesmo que isso custe a sua vida. Mas a reação dos marinheiros é extremamente surpreendente. Vai dizer a partir do verso 13 que, ao invés disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida desse homem e não nos faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas, lançaram ele ao mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios e fizeram votos. Jonas, o profeta do Senhor, não se importava com o fato de que Deus estava prestes a destruir aproximadamente 120.000 pessoas na cidade de Nínive. Ele não tinha nenhuma misericórdia por aquelas pessoas. Ele queria mais que eles perecessem nas mãos de Deus. Agora, não só isso, ele também não teve misericórdia daqueles marinheiros, porque, sabendo que ele era o culpado, em momento nenhum ele diz que ele é o culpado, ele espera a sorte. Ele espera que tudo aconteça para que ele seja exposto, ele não se expõe. Isso significa que nem dos marinheiros ele tinha misericórdia. Ele estava nem um pouco se preocupando com aquela situação. Tanto faz, vai morrer todo mundo, eu não me importo. Esse era Jonas. E aí vem um tapa na cara de Jonas, sabe por quê? Porque aqueles homens pagãos falam, não, mas a gente vai jogar você no mar assim. Espera aí, vamos tentar. E vai dizer o texto que ao invés de fazer isso, ao invés de jogar ele no mar, os homens remavam esforçando-se. Houve um esforço para alcançar a terra. Mas tinha um problema, e que problema é esse? Jonas está dentro do barco, meu amigo. Não vai funcionar. Aqueles homens pagãos, que nem eram povo de Deus, estavam angustiados porque não havia o que fazer. E eles estão numa atitude um tanto quanto curiosa, eles começam a orar, agora não mais para os deuses desconhecidos, mas para o único e verdadeiro Deus. A preocupação desses homens nos leva a compreender que, embora fossem pagãos, eles não tinham prática de sacrifícios humanos, caso contrário seria fácil para eles jogar Jonas do barco. Ao invés disso, eles se preocupavam com a vida dele e agora eles queriam agradar ao Senhor, porque eles conheceram, mesmo que por meio de um profeta tão conturbado, eles conheceram o Senhor que criou os céus e a terra, porque Deus se revela a quem Ele quer. Deus não tem fronteiras, Deus não tem limites, meus irmãos, e Ele age quando e onde Ele quer. Diante deles está um homem que desobedeceu ao Senhor e, como consequência, aconteceu aquilo que eles não queriam. Eles não queriam cometer o mesmo erro de Jonas, desagradar o Senhor que criou todas as coisas. Já basta uma experiência, eu não quero outra.
Então eles se levantam em oração, porque não era o desejo deles condenar Jonas à morte, eles só iriam jogar Jonas porque esse era o desejo de Deus. Os pagãos obedecem à voz do Senhor, mas o profeta de Deus age de maneira indiferente. Quanta coisa nos ensina esse texto, meus irmãos. Os homens pagãos estavam preocupados em fazer aquilo que o Senhor se agrada. Jonas, servo do Senhor, profeta, não estava preocupado com isso. E aí, por fim, já não havendo mais alternativas, os marinheiros seguem a palavra de Jonas e o lançam ao mar. É interessante que a primeira aparição dos marinheiros no texto são aqueles homens clamando ao Deus deles. E na última menção a eles no texto, o texto vai dizer que eles temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos a Ele. Jonas fugiu porque não queria ver a misericórdia de Deus se manifestando em outros povos. E naquele momento, aquilo estava acontecendo diante de seus olhos com aqueles homens pagãos daquele barco. Deus salvando um povo desconhecido porque Deus salva quem Ele quer. Jonas não pregou para eles. Ele apenas apresentou um Deus que fez o céu, a terra e o mar, e ao dizer isso, dado o contexto que eles estavam vivendo, foi o suficiente para aqueles homens temerem ao Senhor e adorá-lo. Sabe por que isso acontece, meus irmãos? O próprio texto vai responder lá no finalzinho do capítulo 2, quando Jonas diz em sua oração: ao Senhor pertence a salvação. A salvação não é nossa, irmãos. Ela pertence ao Senhor. E se Ele quiser salvar os ninivitas, Ele vai salvar. Porque a salvação pertence a Ele. Todos nós aqui, meus irmãos, sabemos muito bem o que é certo e o que é errado, assim como Jonas sabia muito bem. A gente tem a plena convicção de quando é que a gente está desobedecendo ao Senhor. O problema é que muitas vezes a gente age como Jonas, a gente até pode dizer que a culpa é nossa, mas a gente prefere a morte do que o arrependimento. Já dissemos aqui que dificilmente alguém expõe publicamente a sua indiferença em relação a Deus. Talvez você chegou aqui hoje, meu irmão, minha irmã, mas a sua vida espiritual esteja à beira de ser jogada do barco. E talvez isso nem te abale mais, talvez você já seja indiferente a isso. Talvez você esteja aqui hoje, mas para você seria mais cômodo ser lançado ao mar do que largar o seu vício, do que largar os seus prazeres, do que ter que viver uma vida devota ao Senhor. Talvez você esteja aqui hoje, mas você prefira ser lançado ao mar do que ser confrontado pela palavra de Deus e ter que mudar as suas atitudes, a sua postura. Talvez você esteja aqui hoje, mas você prefere que o Senhor te lance ao mar do que ver a soberania de Deus agindo na sua família, no seu casamento, porque você não quer ser exposto, porque você prefere a morte do que o arrependimento. Meus irmãos, Jonas então foi lançado ao mar. Mas, meus irmãos, o Deus a quem Jonas serve, Ele é quem dá ordens ao mar, ao vento e todas as coisas. Mas não só isso, Deus também dá ordem a peixes. Veja você. E o verso 17 vai dizer que Deus ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Jonas já tinha desistido de Deus, meus irmãos. Ele estava disposto a morrer, para ele estava tudo bem. Tamanha era a sua indiferença. A sua indiferença levou à beira da morte. E para Jonas, isso não era um problema. No capítulo 4, depois que ele vai a Nínive, prega e eles se convertem, no capítulo 4, ele fala por 2 vezes que para ele era melhor morrer do que viver, porque ele era um homem indiferente. A indiferença dele foi ao limite. Ele havia desistido de Deus, mas Deus não desistiu dele. Sabe por que Deus não desistiu, meus irmãos? Porque o Senhor não perde nenhum daqueles que são seus. Nem mesmo o filho rebelde. Não sei como você chegou aqui, não sei como está a sua vida espiritual, mas aqueles que são do Senhor, Ele não perde. Seja onde você estiver, meu irmão, minha irmã, o Senhor pode te buscar, Ele pode te resgatar. Muito se discute a respeito do grande peixe. No hebraico não tem uma tradução que seja melhor do que essa, grande peixe. E no grego, a palavra que se utiliza é uma palavra que se assemelha à palavra baleia,
mas não se pode afirmar que é, porque a mesma palavra também se usa no grego para falar de um grande peixe. Mas, na verdade, irmãos, pouco importa qual era o peixe, porque Deus pode até mesmo criar uma nova espécie só para engolir Jonas, se for o caso. A grande questão aqui, meus irmãos, é que o Senhor não perde aqueles que são seus. Deus não deixa de cumprir os seus propósitos, mesmo quando a desobediência de um homem o leva à beira da morte. Se Deus quer, Ele faz. Inclusive, meus irmãos, até a nossa desobediência pode glorificar a Deus. Até a nossa desobediência pode se converter em glória para o nome de Deus. Quer ver uma coisa curiosa? Os principais deuses dos ninivitas eram Dagon e Nanche. Agora, olha você que legal. Sabe que deuses são esses? Dagon era meio homem e meio peixe. Nanche era a deusa dos peixes. Como que Jonas chega a Nínive? Dentro de um grande peixe. Imagine você a autoridade que esse homem chegou lá. Se eles serviam a deuses que eram deuses que tinham metade de peixe, que eram deuses dos peixes, agora eles receberam um profeta que vem dentro do próprio peixe, porque, meus irmãos, até a nossa desobediência se converte em glória para Deus. Irmãos, o nome do Senhor não é humilhado nunca, jamais. Você pode desobedecer o quanto quiser, você pode andar por caminhos tortuosos o quanto quiser, isso não vai gerar vergonha para o nome do Senhor, porque é Ele quem se exalta. E ninguém pode abater esse nome santo e poderoso. Talvez, meus irmãos, a gente já esteja num nível tão grande de indiferença, de frieza espiritual em relação a Deus, que a gente já esteja no fundo do mar. Mas mesmo que a gente esteja à beira de ser afogados, Deus pode enviar um grande peixe para nos engolir. Por mais estranho que isso pareça, esse pode ser o início do nosso retorno para uma vida de obediência a Deus. O nosso problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente acha que as tempestades, que o grande peixe, a gente pensa que as dificuldades, que tudo isso vem do diabo. Que a gente pensa que é o diabo querendo nos derrubar, quando, na verdade, na maioria das vezes, é Deus nos chamando de volta à obediência, a um caminho de plena satisfação em sua presença. Deus tem maneiras muito inusitadas de salvar o seu povo, irmãos. É ou não é? Foi assim com Noé? Criatividade, botar uma arca cheia de animais. Foi assim com o povo que era escravo no Egito, 10 pragas, aquela coisa toda, anjo da morte. Foi assim com muitos outros personagens, um pequeno garoto que vence um gigante, o livro de Juízes. Deus tem maneiras inusitadas de salvar o seu povo, e foi assim com Jonas, que foi salvo ao entrar no ventre de um grande peixe. Mas nenhuma maneira, meus irmãos, foi tão maravilhosa quanto a cruz. A gente costuma dizer aqui que Jesus é o Adão que deu certo, e hoje a gente pode dizer que Jesus é o Jonas que deu certo. Jonas se entregou à morte, porque ele não queria ver a misericórdia de Deus alcançando outras nações. Jesus se entrega à morte porque ele quer que essa graça, que esse amor se derrame a outras nações. Jesus se entrega porque ele quer, porque ele é a demonstração máxima do amor de Deus e da sua misericórdia. Jonas se entregou à morte porque ele não queria ver a graça de Deus transformando homens tão terríveis quanto os ninivitas, mas Jesus se entrega à morte porque ele quer ver homens terríveis como eu e você transformados pela sua graça, pela sua misericórdia. Jonas se entregou à morte em desobediência a Deus. Jesus se entrega à morte em sujeição máxima à vontade do Pai. Jonas não morreu, mas permaneceu 3 dias dentro do peixe. Jesus morreu, mas nem a morte foi capaz de vencer o Filho de Deus, porque ele ressuscitou. O próprio Jesus é quem diz que o sinal de Jonas é um prenúncio da sua ressurreição, quando ele vai dizer, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mas Cristo não permaneceu lá, ele ressuscitou. Cristo é perfeito, meu irmão e minha irmã, em tudo aquilo que nós somos falhos, e Cristo garante a nossa salvação.
E Cristo diz que ele não perde nenhum daqueles que são seus. Em todo o texto que a gente meditou essa noite, a gente percebe que Deus queria salvar Jonas. Mas ele não queria salvar ele dos ninivitas, ele não queria salvar Jonas dos marinheiros, ele não queria salvar Jonas da chuva e das tempestades. Deus queria salvar Jonas dele mesmo. É por isso que ele envia a tempestade, é por isso que ele envia o grande peixe, para que no final da história Jonas fosse salvo dele mesmo, da sua indiferença, da sua desobediência, da sua frieza, da sua apatia. Como dissemos no início, é por isso que o livro de Jonas termina com uma pergunta, onde ele põe Jonas a pensar se era razoável a sua indiferença em relação à misericórdia de Deus que se opera na vida de outras pessoas. Deus quer salvar Jonas dele mesmo, meu irmão e minha irmã. Assim também acontece conosco. Deus não quer te salvar do seu cônjuge. Deus não quer te salvar do seu trabalho. Deus não quer te salvar das suas más amizades. Deus não quer te salvar de nada que é externo. Ele quer te salvar de você. Porque você é o seu pior inimigo. Deus quer nos salvar de nós mesmos, irmãos, porque nós somos capazes de fazer um estrago na nossa vida com uma simples desobediência. Por isso, muitas vezes, na nossa caminhada, nos momentos de frieza espiritual, nos momentos de indiferença em relação ao reino de Deus, o que ele faz? Ele envia uma tempestade. Ele envia o luto. A gente perde alguém que a gente ama. A gente se pergunta, meu Deus, o que está acontecendo? E é nesse momento que a gente se apega ao Senhor. Nesses momentos que Deus envia uma doença, aquela braba que deixa a gente mal. E a gente pensa, meu Deus, o capeta está agindo. É o Senhor te chamando de volta, meu irmão, minha irmã. Porque Ele quer te salvar de você. Deus quer expor aquilo que passa no nosso íntimo. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente é igualzinho Jonas. A gente dá a carteirada de crente, eu sou filho de Deus. Quando no nosso íntimo a gente está em constante desobediência ao Senhor. A diferença entre nós e Jonas, sabe qual é, meu irmão? É uma diferença maravilhosa. É que a cruz de Cristo é o grande peixe que nos engole. E nos faz enxergar o tamanho do amor de Deus, o tamanho da sua misericórdia, da sua bondade, que mesmo sendo tão rebeldes, tão maus, tão ruins, Ele nos mostra a cruz e diz, foi por amor a você, volta para casa. Deus quer despertar a sua igreja desse sono profundo ao qual estamos vivendo, meus irmãos. Deus quer tirar da nossa mentalidade essa ideia de que é melhor morrer do que se arrepender dos nossos pecados. O desejo do Senhor é que a gente seja fiel à sua palavra, mesmo que isso nos leve à morte, e não morrer porque nós não queremos nos arrepender. Com tudo isso que a gente viu aqui, a nossa aplicação se dá em uma pergunta que, embora seja feita de modo pessoal, mas é para mim também, e a pergunta é, o que é que você tem feito? Quando você ouve a voz do Senhor, o que é que você tem feito, meu irmão, minha irmã? Você obedece? Ou você foge da responsabilidade de fazer aquilo que Deus te mandou fazer? Como a gente já disse, um bom medidor para saber se você tem sido ou não indiferente à palavra de Deus é se perguntar o quanto você põe em prática aquilo que você ouve, é se você obedece aquilo que você ouve, ou se você se assegura no conhecimento, ou se você se assegura no fato de que você conhece, então tá bom, o fato de eu conhecer está ótimo. Mas, meus irmãos, a frieza espiritual não se resolve com conhecimento. Nossa maior dificuldade, meus irmãos, é olhar para nós mesmos. Como diz uma música que eu gosto muito e que foi enviada para mim durante a preparação dessa mensagem, tão fácil é atirar a primeira pedra, o mais difícil é olhar para a nossa própria alma. É muito mais fácil olhar para os ninivitas e condenar eles à morte. Não, esse povo não merece ouvir a palavra do Senhor, porque eles são um povo devasso, um povo pecador, um povo indigno. E muito mais difícil é olhar para nós e ter a percepção de que nós estaremos no mesmo lugar, se não fosse a misericórdia de Deus, e que aquilo que recebemos não é por mérito, é por graça. O que você tem feito, meu irmão, no meio da tempestade? Você tem clamado ao Senhor ou você tem dormido profundamente?
Deus quer despertar você do seu sono. Deus quer despertar você dessa inércia, dessa indiferença ao reino de Deus. Meus irmãos, olha, eu percebo que nós estamos muito próximos de viver dias muito ruins para a igreja. Dias onde seremos definitivamente provados e seremos separados entre aqueles que fazem parte do reino de Deus e aqueles que não fazem. Porque, meus irmãos, o homem da iniquidade vai se levantar a qualquer momento, o anticristo, e viveremos os últimos dias, e a pergunta é, o que nós temos feito no meio dessa tempestade? Deus não quer encontrar você dormindo, meu irmão, minha irmã. Deus quer te despertar desse sono, porque Ele não perde nenhum dos seus. Deus quer te trazer de volta. O que você tem feito, meu irmão, quanto à frieza espiritual que bate à porta do seu coração? Você tem se valido das suas credenciais de crente? Não, eu sou crente, está tudo bem. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, essa indiferença, essa frieza espiritual vai se tornar insuportável. E já não vai ser possível mais manter essa máscara de crente, porque isso é difícil de manter. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, não prefira morrer do que se arrepender. Não seja como Jonas. Curve-se diante da presença do Senhor. Reconheça quem você é. O quanto você é dependente dessa graça, desse amor que te alcançou. Fala, Senhor, eu quero ser engolido por esse peixe que é o teu amor. Eu quero ser engolido por essa graça que se manifestou por mim na cruz do Calvário. Eu quero ser engolido para que meu coração volte a arder por amor a Ti, Senhor, em resposta por esse amor tão grande que o Senhor derramou por mim. Não querer se esconder, meu irmão, porque não é possível. E eu te digo, onde você estiver, Deus vai te buscar. Não torne as coisas mais difíceis. Não existe nenhuma circunstância que te coloque distante o suficiente do Deus que te criou. Portanto, se você se reconhece indiferente, se você se reconhece frio, se você se reconhece desobedecendo a palavra de Deus, chegou a hora de mudar, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer despertar o seu povo. Deus quer despertar a sua igreja. Não é sobre isso que estamos falando domingo à noite, não é sobre igreja. Portanto, Deus quer nos despertar para uma vida de comunhão com Ele, para que sejamos livres dessas amarras que nos prendem à indiferença, à desobediência. Que não sejamos como Jonas, mas que sejamos como Cristo. Amém, meus irmãos? Peço que você feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela Tua palavra, que nos orienta, Senhor, mais uma vez, a nos voltarmos para Ti. Somos pecadores, Senhor, e precisamos da Tua graça. Onde estaríamos, Senhor, se não fosse o Teu amor? Onde estaríamos, Senhor, se não fosse a Tua misericórdia? O que será de nós, Senhor, se um dia nos ausentarmos da Tua presença? Mas a graça, Pai, consiste no fato de que o Senhor não perde aqueles que são seus. Por isso eu te peço nessa noite, Pai, se há alguém distante, traz de volta, Senhor. Se há alguém dormindo, desperta. Se há alguém, Senhor, cego para aquilo que está errado, abre os olhos, Pai, dos teus servos. Se há alguém, Senhor, que prefere a morte do que o arrependimento, converte esse coração, Senhor. Porque, meu Deus, nada mais importa, Pai, do que fazer a Tua vontade. A indiferença não se resolve com o conhecimento, mas com a comunhão contigo, Senhor. Por isso, nos permita, Pai, ser satisfeitos em Tua presença, a encontrar em Ti, Senhor, aquilo que não encontramos em lugar nenhum. O Senhor não pertence a nós, o Senhor não é limitado, o Senhor não tem fronteiras, a Ti pertence, Senhor, o querer e o realizar. Quem somos nós, Senhor, para querer fazer o que quisermos das nossas vidas? Nem sabemos o que é melhor para nós mesmos. Quem somos nós, Senhor, para querer limitar o Teu poder, a Tua ação, o Teu agir, Senhor? O Senhor faz quando, como e quando quer. Portanto, Senhor, venha trabalhar em nossos corações, meu Deus. Tira de nós o Jonas interior e coloca os nossos corações, Senhor, mais semelhantes ao coração de Cristo. Que possamos te obedecer, Senhor, e não só te obedecer, mas amar te obedecer, a ter prazer na Tua palavra, Senhor, a ter prazer em ter comunhão com o Senhor, que ao ouvirmos a Tua voz, Senhor, por mais desafiadora que seja
a missão, que possamos cumpri-la, porque entendemos que é o Senhor quem está mandando. Ah, Senhor, nada é pior na vida de um homem do que andar em desobediência, porque isso é perder tempo, isso é perder a vida que o Senhor nos dá. Às vezes nós queremos, Senhor, definir o que é melhor para nós. Às vezes nós queremos, Senhor, ser nossos próprios deuses e governar nossas vidas, mas quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ao Senhor pertence o querer e realizar, a Ti pertence, Senhor, todas as coisas, portanto, venha agir em nós, Senhor. Tira de nós a indiferença, a apatia. Tira de nós, Senhor, esse comodismo de vir à igreja, de ouvir a Tua palavra, e de segunda-feira voltar para a dinâmica pecaminosa do nosso dia a dia. Queremos ser santos como o Senhor é santo. Queremos ser aperfeiçoados, Pai, na Tua graça, no Teu amor, na Tua misericórdia. Queremos ser tocados por Ti, ainda que isso doa, Senhor. Ainda que isso signifique passar por tempestades, por lutas, mas se isso significa ser aperfeiçoado pelo Senhor, que assim seja, meu Deus. E que na tempestade possamos erguer as nossas vozes a Ti e não dormir no meio dela. Trabalha, Pai, nossos corações, Senhor, porque somos homens imperfeitos, de lábios impuros, e carecemos do Teu agir em nós, porque se não for pelo Senhor não vamos conseguir, meu Deus. Ah, Pai, nos toma pela mão, nos orienta, Pai, nos engole com a Tua obra de amor, nos engole, Senhor, com a Tua graça, de maneira que a gente não queira sair nunca mais dessa presença maravilhosa. Nós pertencemos ao Senhor, servimos a Ti, a esse Deus que criou os céus e a terra, a esse Deus que governa todas as coisas, a esse Deus que tem na palma das suas mãos as galáxias, o universo e tudo que nele há, a esse Deus que sustenta tudo com a palma da sua mão, a esse Deus que com essas mesmas mãos sangraram numa cruz por amor a mim. Ah, Senhor, nos ensina a ter temor ao Senhor. Não servimos a um Deus morto, mas a um Deus que vive. Servimos a um Deus que é todo-poderoso e por isso, Pai, nos dê temor na hora de Te servir, ao chegarmos em Tua presença. Vem trabalhar, Pai, nossos corações. Tira de nós, Senhor, a indiferença. E a frieza espiritual que é em nosso meio, Senhor, arranca e muda, Pai, aquecendo nossos corações com o Teu Espírito Santo, com o Teu mover em nós, meu Pai. São dias difíceis que vivemos, meus Deus. Mas não queremos nos cessar de proclamar o Teu reino, porque o Senhor salva quem quer, a salvação pertence ao Senhor. Vem despertar, Pai, o Teu povo, é o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém.